Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E neste vídeo aqui nós vamos tratar um pouco dos resultados da Cosan. Eu já quero adiantar para vocês que os resultados eles não são muito animadores. Talvez exatamente por isso que, vislumbrando uma grande queda, o mercado já penalizou bastante aqui a empresa. Tanto é que eu vou trazer vocês aqui para a tela até para a gente dar uma olhada como que foi o desempenho das ações nesses últimos dias, até começando aqui do começo do ano, né? Vamos lá. Estamos aqui com uma queda acumulada de quase 28%. Né? Você pode ver aqui que está nos seus R$ 13,88. Eu me recordo particularmente quando a ação estava negociada ali nos seus 16, 15 reais, que muitas pessoas me perguntaram, André, será que agora é a oportunidade? Bem, eu vou trazer um pouco mais distante. Só para você ver, lá em março de 2023, você tinha um preço aqui aproximado dos seus R$ 13,99, ou seja, estamos atingindo, na verdade, já passamos das mínimas que atingimos ali em março de 2023. Talvez para alguns seja uma oportunidade, talvez para alguns seja o momento de revisar a tese que nós temos por detrás ali da Cosan. E tem alguns indicadores que eles trouxeram para a gente que são importantes de você compreender. Por quê? Esses indicadores eles mostram que a saúde financeira da Cosan está realmente ali complicada. E eu preciso mostrar todos esses indicadores para vocês, trazendo, claro, aqui para os resultados da empresa. Eu quero começar olhando um pouco do que a própria administração trouxe para a gente. Não vou falar sobre a questão macroeconômica que eles trouxeram aqui, tá? Apesar de eles falarem que todos esses planos aqui estão focados para o guidance do ano, ou seja, eles estão querendo efetivamente alcançar aquilo que eles projetaram, mas eu quero de início mostrar isso aqui para vocês. O que eles fizeram? Lá na Cosan 8, que basicamente é a Cosan, pelo menos a cabeça ali da Cosan, que está relacionada à Vale, eles fizeram o seguinte, eles tinham uma estrutura de color, ou basicamente ali uma estrutura de opções, tá bom? É importante você saber isso. Relacionado ao investimento da Vale. Só que eles fizeram uma liquidação antecipada, ou seja, eles não esperaram o vencimento. E isso permitiu que eles capturassem mais dividendos pagos ali pela mineradora. Ou seja, eles tinham ali algumas compras de ações que ocorreriam no futuro. Ao invés de aguardar essa compra lá na frente, eles decidiram trazer tudo isso agora, despender um grande caixa e então tentar trazer mais dividendos para dentro, tá bom? E aí ele traz mais informações. Enquanto o posterior ajuste da posição trouxe uma redução efetiva do endividamento bruto, perdão. Além disso, Rumo, Raizen e Compass acessaram os mercados local e internacional em condições atrativas, ou seja, pegaram dívidas a bons preços ou a boas taxas no geral. O que você precisa entender, né? Que as empresas no geral, aqui como a Rumo, como a Raizen, como o Compass, foram muito bem, trouxeram bastante caixa, geraram muito dividendo para a Cosan. No entanto, quando você fala aqui da Vale, você percebe que eles reduziram a sua participação que eles tinham então na Vale, eles reduziram para 4,15%, destacando ainda que a Raizen fez a venda de projetos de geração distribuída, tá bom? Com linha na estratégia de reciclagem do capital, ou seja, reciclagem de capital pode ser sim uma boa estratégia ou pode ser um grande indicativo de que a empresa está precisando fazer de algumas linhas de negócio para então pagar tudo que eles têm, tá bom? Vamos lá. O que eu quero de início trazer aqui para você, para a gente fazer aqui algumas contas que de fato vale bastante a pena fazermos termos essas compreensões, tá? O EBITDA sob gestão ficou aqui em 7,1 bi. No entanto, o que eu quero antecipar para vocês? Boa parte deste EBITDA está relacionado não exatamente à geração de caixa da empresa, mas sim o ganho por equivalência patrimonial. Então não é que ela tenha gerado, na verdade não é isso. Na verdade, ela tem por equivalência patrimonial este ganho aqui. Então é complicado de você entender. Eu gosto muito mais de olhar a Cosan através do fluxo de caixa dela. O fluxo de caixa está muito alinhado aqui com os dividendos e juros sobre capital próprio que ela recebe, que está aqui na ordem do seu 1 bilhão. O que acontece? E aí é o importante de você entender. Existe esse indicador. Esse indicador ele é muito importante para qual que é o índice de liquidez das dívidas da empresa, ou na verdade dos juros, né? Você pode até ver aqui embaixo que ele traz isso aqui para gente. Índice de cobertura do serviço da dívida, ou seja, em relação àquilo que a empresa gera de EBITDA, será que ela consegue fazer frente a quanto de juros? E aí eu já posso te adiantar uma coisa muito, muito, muito importante.
eu fiz um livro que eu falo aqui sobre investimentos. Investimentos não só uma coisa simples, na verdade, uma coisa bastante aprofundada. E esse livro não foi gerado com o ChatGPT, advindo de aulas, na verdade, cursos e alguns tantos livros que eu li. Só para você saber, eu estou num período de desconto, que vai ficar até o dia 31 desse mês. E é só você colocar no primeiro link aqui da descrição, você vai ser direcionado, e aí você coloca o seguinte desconto, MTDO3, que é do método aqui de investimento, MTDO3, e você vai ter um desconto de 20%, então corra lá, tá bom? O que esse índice de cobertura de juros, ou de serviço da dívida, significa? Que para cada R$ 1 que a empresa gera, ela consegue aqui, basicamente, pagar R$ 1,10 do seu serviço de dívida. Esse indicador, de fato, ele está alarmando para nós uma coisa aqui. E se a coisa ela der uma pequena derrapada, nós teremos um problema aqui na empresa, exatamente porque ela não vai conseguir pagar o serviço da dívida, ela vai ter que fazer uma rolagem dessa dívida e, mais uma vez, encarecer os juros que ela está pagando e jogar para muito mais tempo o serviço da dívida aqui que ela tem, tá bom? Como que você consegue enxergar um pouco desse endividamento, né? E aí até preciso trazer vocês aqui para baixo antes da gente efetivamente olhar ali para os resultados da empresa. Eu não vou trabalhar esse cronograma aqui que eles trouxeram do primeiro trimestre. Por quê? Porque eles já trouxeram um novo aqui para gente, já desconsiderando o que eles fizeram da Vale, tá bom? Você pode ver aqui, ao longo de abril, demos sequência ao processo aqui de liquidar por completo essa estrutura de Collor, e antes, eles tinham aqui em 2026, nessa COSAN 8, que como eu comentei com vocês, é relacionada ali à Vale, e eles tiraram de 2026 e tiraram de 2027 uma parte da dívida. Você pode ver aqui que essas dívidas não mais existem. Portanto, para este curto prazo aqui, você tem um baita de um caixa sobrando. Você tem 3 bi e 800 de caixa. No entanto, este caixa aqui, considerando que a empresa está dando prejuízo, pode ser bem consumido até 2027. No entanto, você precisa saber que a empresa ela tem, no mínimo, aqui umas 3 formas diferentes de escapar de qualquer dor de cabeça. Primeira delas, abrindo o capital da Compass, conseguindo dinheiro ali para dentro da empresa. Segundo, ela pode receber ali também dividendos dessa. E claro, ela pode abrir capital da Moove, que seria uma outra forma também de captar dinheiro. A Moove talvez não seja um dinheiro tão grande quanto de fato é ali da Compass, mas pode ali auxiliar um pouco no caixa. Mas eu tenho certeza que você quer saber aqui do resultado da empresa. E para isso, nós temos que voltar aqui ao começo do documento para a gente enxergar o que aconteceu. E você pode ver, no primeiro trimestre, você teve um prejuízo de 192 milhões de... Sim, gente. Foi uma quantidade pequena, vamos dizer assim, em comparação ao que a empresa tem de fato ali como resultado, mas é um prejuízo aqui que você precisa contabilizar, tá bom? Claro, olhando para a variação, você percebe que no geral, olhando aqui para o quarto TRI, que foi de resultado positivo de 2.300, e olhando aqui para o primeiro de 23 e o primeiro de 24, prejuízos que somam aqui quase aqui 1.100.000, você percebe que a empresa, no final das contas, está meio que saindo aqui no 0 a 0, tá? Você pode ver que ela tem 1 bilhão aqui, mas também teve um prejuízozinho ali durante 2023, então não foi aquele grande resultado que trouxe alguma coisa para a empresa, tá bom? Agora, o que eu quero olhar com vocês, e aqui é algo importante para mim. Quando você vai no quarto trimestre de 23, você vai ver essa última linha, que seria geração, ou, quando está entre parênteses aqui, consumo de caixa. Lá em 23, você gerou 90. No primeiro TRI de 23, você consumiu quase 400. Agora, no primeiro TRI de 2024, você consumiu outros 1 bilhão e 100 milhões de reais aqui em caixa que foi consumido. O que acontece, né? Por mais que a empresa tenha aqueles 3,8 bi, se a cada trimestre você consumir 1 bilhão, até o final do ano você já não tem mais caixa. É preocupante na medida que você precisa compreender que a empresa ela ganha dinheiro através de dividendos que as outras empresas pagam, não exatamente ali por equivalência patrimonial. A equivalência significa que, se eu fosse dono de tudo, eu ganharia tudo isso, mas já que não sou dono apenas de uma parte, eu tenho aqui a equivalência, mas esse dinheiro não veio para mim. O dinheiro só entra na COSAN quando ela ganha ali dividendos. Exatamente por isso que a Comgás, que é uma empresa que eu particularmente invisto, paga praticamente 100% ali do seu caixa, sabendo exatamente que a Compass
vai precisar desse caixa para fazer alguns investimentos, até como ela fez no TRSP, e depois repassar o quanto ela puder para dentro da Cosan. É muito importante você saber tudo isso, tá bom? Claro, a gente pode dar uma olhada aqui em algumas outras coisas, como mostrando que o resultado ficou prejudicado. Por quê? Por maior contribuição dos negócios via equivalência patrimonial e por ganhos com desfazimento da parte da estrutura do Collor. Ou seja, esse desfazimento aqui dessa estrutura gerou um custo para a empresa de fato. E o que acontece? Esse custo refletiu aqui nesse prejuízo neste momento aqui, mas, por outro lado, a empresa captou dividendos. Então, talvez eles tenham feito uma conta ali que valeria a pena você antecipar tudo isso para você ganhar um pouco. Então, talvez, aqui conjecturando com vocês, pode ser que esse prejuízo tenha até maior se eles não tivessem feito isso. Olha só que interessante. Vamos lá. Eles colocam um pouco aqui do saldo da dívida bruta, que eles fizeram um alongamento do duration, ou seja, do prazo médio de vencimento das dívidas e redução do custo médio implícito. Então, isso é bastante interessante, emitindo aqui algumas notas, né, de categoria sênior. Interessante também. Eles colocam aqui um pouco do desempenho do portfólio, que foi em linha com o planejado para o ano. Olha, se o desempenho foi planejado para o ano para vocês darem prejuízo, não estou muito contente não, tá bom? Na Compass, o EBITDA reflete um mix de margem e distribuição, dando maior concentração para as vendas de indústria. E aqui eu já posso te dizer uma coisa. Na questão de distribuição de gás para a indústria, lá em 2022 foi muito bom. Agora, 2023 e já no comecinho de 2024, não está tendo uma recuperação boa de distribuição de gás para a indústria, tá bom? Já adianto para vocês que melhorou um pouco, mas não é o suficiente para voltar a patamares anteriores com números muito melhores, tá bom? Você pode ver, né, crescendo aqui a Moving, um EBITDA de 19% superior ao que foi no trimestre, em relação ao primeiro trimestre de 2023, né? A Radar, o resultado foi composto aqui por arrendamento das propriedades agrícolas. Isso, efetivamente, foi o que impactou lá no quarto tri de 23. Essa questão da venda das terras impactou positivamente e significativamente aqui os resultados. Então, se não tivesse sido a venda das terras lá na Radar e na Telos, nós não teríamos aqui resultados positivos, tá? Isso é significativamente importante para nós, tá bom? Eles falam aqui um pouco dos investimentos na Compass, do etanol de segunda geração da Raízen, de fato são questões muito importantes, tá bom? Mas é importante você, no geral, compreender que a empresa ela não está caindo, não está perdendo a sua cotação sem nenhum motivo. Na verdade, tudo que está acontecendo aqui com a empresa tem um motivo. Por quê? Ela está ficando cada vez mais enforcada em termos de endividamento, ela está ficando cada vez mais enforcada na questão do índice de cobertura de juros, e tudo isso é muito importante para você compreender, para saber fazer uma análise profunda desse tipo de empresa. Eu, assim como outros tantos colegas aqui do YouTube, dizem o seguinte: Cosan não é um tipo de investimento para iniciantes. E eu particularmente concordo. É uma análise muito mais complexa e exige você saber o que é um demonstrativo consolidado e um demonstrativo individual. E esse tipo de compreensão, mais uma vez, eu trago lá no meu livro. Tanto é que eu vou deixar aqui embaixo o link para você ter acesso a esse e-book. E você tem um desconto lá com o TIC MTDO3, basicamente ali é o cupom de desconto, 20% até o final desse mês, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quiser ter mais aulas sobre esse tipo de análise das empresas, eu vou deixar aqui a nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar estudando. Por hoje é isso. Obrigado.